A realidade do nosso mundo é muito mais maluca do que a gente imagina. Quando a gente pensa que a gente viu tudo, é um nada, mas é um nadinha mesmo. É que nem, por exemplo, o filme Matrix. O próprio Keanu Reeves falou que aquilo é um documentário. E muito embora ele tenha declarado aquilo é um documentário, as pessoas ainda veem naquilo uma obra de ficção. E eu acredito literalmente nas palavras do Keanu Reeves de que aquilo é, na verdade, um documentário. Não tem como. Na verdade é o seguinte, aquela obra se chama-se Matrix 1, 2 e 3, foi lançado no ano 2000, só que ele é uma adaptação de 5 volumes de livros escritos por um indivíduo chamado Valdemar Valerian, que não sabe de onde vem esse cara. Valdemar Valerian escreveu esses livros há uns 10 anos antes e fala sobre o... Este livro é de 1990 e 10 anos depois surgiu Matrix, que é, na verdade, uma revisitação, né, uma releitura dos livros de Valdemar Valerian. Só que são livros que não tem para vender, são livros bem assim, lado B do esoterismo mesmo. Mas a cada dia que eu vivo, eu percebo, não sei nada. Eu não sei nada. Eu estou descobrindo, estou levantando uma pontinha do véu da realidade, porque a coisa é muito pior e mais complexa do que a gente imagine. Nós vivemos aqui na base da pirâmide, onde a informação que a gente tem são os farelinhos da realidade. Então a gente precisa pensar, puxa, tudo é tão grande, tudo é tão complexo e eu não sei nada. Você vai viver essa vida toda para não descobrir nada, né? Eu me sinto assim, sempre me senti assim. Então, a cada dia que passa, você vai percebendo, nada sei. Não é uma questão de Sócrates, só sei que nada sei, mas a gente não sabe de nada mesmo. Nós somos aqui meio que humanamente como marionetes, né? Porque, na verdade, a gente já tem, hoje em dia, uma subdominação inconsciente, involuntária e voluntária ao mesmo tempo, que é, por exemplo, o celular. Você sabe que na corte elisabetana tinha um cara chamado John Dee. Esse John Dee, ele viu o futuro de tudo através de um espelho negro. Consta nos anais, inclusive esse espelho negro está no Museu Britânico. Ele é, na verdade, um espelho de... Como é que chama aquela pedra preta mesmo? Obsidiana. Obsidiana. Um espelho de obsidiana. Eu já conheci vários magos que faziam as suas observações do mundo invisível através de um espelho de obsidiana, mas o primeiro foi de John Dee. Diziam que ele tinha um espelho negro que contava tudo. De repente, o teu celular é um espelho negro que te conta tudo. Na versão dele. Agora, a dependência que nós temos do celular é gigantesca, não tem como. Uma das questões que a gente tem em relação a compactuação com essas forças todas é que os Jinn, eles só se manifestam em lugares arenosos, porque você pode me perguntar assim, por que que os Jinn, eles têm ligação com o deserto? Porque através da areia do deserto, ou seja, da sílica, eles conseguem se manifestar. Já entendi o que você quer dizer. Entendeu tudo. Tá, vai continuar. E aí, de repente, com aquela sílica, você fabrica transistor. Com o transistor, você fabrica circuito integrado. Aí você tem os microprocessadores e você tem um aparelho feito de sílica na tua mão, com corrente elétrica, que é o elemento fogo, é o que vivifica um Jinn, que responde tudo para você. E de repente você tem o chat GPT, que responde todas as coisas que você quer. É um Jinn. Isso é a dominação do Jinn, ok? Então, os Jinn, eles se manifestam, já estão se manifestando, já estão dominando a vida do ser humano de uma forma muito maior do que a gente imagina. Você diz a inteligência pelo A silício. inteligência pelo silício. Isso já acontece. Agora, por exemplo, a qualidade de vida energética que você consegue quando você se afasta de tudo isto e vai tipo por meio do mato mesmo, e fala assim, aqui eu não tenho celular, ninguém está me achando, eu não tenho que responder ninguém. O timing da vida muda. Então, na verdade, nós estamos sendo gradualmente seduzidos a facilitações que têm por trás um grande dificultador da consciência. Então, cuidado com as grandes facilidades. Não existe coisa mais sedutora do que um celular. Então, se o indivíduo precisar ser possuído por alguma coisa, ele vai ser possuído por aí. É muito simples. Você sabe que eu tô aqui, eu sei que eu tô dando uns tiros para tudo quanto é lado aqui, mas esses tiros eu acho que eles vão se alinhavar dentro de um contexto bastante interessante. Tem um cientista, talvez um dos cientistas mais renomados que este planeta já teve, chamado Luc Montagnier. Luc Montagnier foi o cara que descobriu o vírus do HIV, ok? Esse Luc Montagnier, 6 anos antes da sua morte, em laboratório, ele descobriu uma coisa muito interessante. Você pega um vidro de água destilada e coloca um celular do lado.
esse celular perto de um copo d'água consegue formar DNA em água destilada. Ok? Estou falando DNA em água destilada. Isso é provado em laboratório. Tem, só digitar no Google, Luc Montagnier, the Memory of Water, uma coisa assim. Você vai ver Luc Montagnier fazendo experiências de laboratório, que ele pega um DNA e transmite através de um sinal de celular e injeta um DNA numa água à distância. Ok? E o nosso corpo é todo água. Então imagina só que quando você tem o uso de um celular, você está dentro de um campo eletromagnético à mercê de uma programação de que fonte? Né? Então, este excesso de globalização vai criando uma despersonalização gradativa. O ser humano parece que ele não sabe mais viver sem esse acesso à tecnologia. Essa questão da infusão do mundo dos Jin dentro do nível humano, ela, na verdade, ela é condescendida. Os seres humanos buscam isso. Não tem o Neuralink. A Suécia já provou o experimento com o Neuralink do Elon Musk em um grupo de pessoas aí. As pessoas até vão botar silício dentro do cérebro. Né? Então, isto já é um nível muito sofisticado de demonização. E aqui eu não estou falando de demonização no sentido negativo do demônio, mas da interação de um outro nível de consciência dentro do dia a dia das pessoas. Que é a forma melhor. As pessoas não precisam, quero fazer um pacto com o demônio, vou lá na ilha de Krakatoa, na boca do vulcão. Não, é do seu lado. Esta é a inteligência do mundo paralelo com o nosso. São seres altamente inteligentes que têm inspirado a tecnologia a caminhar por essa direção. Aí vocês vão me dizer, não, mas a tecnologia não tem outra direção para caminhar? Claro que teve. Quando a gente fala de papos da Tartária, você vê um grande reset que aconteceu em 1910, onde um nível muito desenvolvido de tecnologia foi abafado para o surgimento da tecnologia baseada em silício. Então nós temos tecnologias que são abafadas porque a tecnologia onde se tem interesse é a tecnologia fundamentada no silício, que coincidentemente é a tecnologia a partir do qual o Jin começa a se manifestar. Então, este intrincamento no sistema do qual a gente vive, primeiro, dá para sair? Não dá. Vamos cair na real, a menos que você se torne um ser ermitão e vá lá para o meio do mato. É a única forma. Então, não dá para sair, então vamos conviver em harmonia com aquilo que a gente tem. Mas para isso precisa ter conhecimento. Você precisa saber onde você está pisando. Então, quando a gente fala que essas questões das possessões diabólicas, tudo, é o teu próprio celular, é a viciosidade que você tem, o áudio que você ouve, o tipo de música que você ouve, tudo que a gente está falando agora, o Google está sacando que nós três agora gostamos desse tipo de assunto e vai passar a fazer recomendações específicas de modo que as suas referências vão ser verticalizadas. Você só vai receber mais do mesmo daquilo que você sabe. Isso é interessante. São peças que vão se movimentando muito inteligentemente por um sistema que a gente não tem controle. Quer mais demoníaco do que isto? Não tem. Só que isto é altamente inteligente, como é da natureza de um daimon. O celular, ele virou um vício. Um vício. E é um vício que é uma prisão ao mesmo tempo. Então, a sua exposição aqui, querido Ananda Prem, está corretíssima, né? Estamos aprisionados num espelho de silício, um espelho negro de silício, que é uma consciência. E não dá, exatamente, não tem como é que você se livra como é que você se desobsessa. Pensem nisso, do que o Ananda Prem está falando. E não fica naquele comodismo que é o ofurô de cocô, que eu sempre falo aqui. Vou voltar a falar disso. Fazia tempo que você não falava. Tá quentinho, tá gostoso. Eu vou ficar dentro do meu ofurô de cocôzinho aqui, porque eu não vou sair para estudar coisas novas, perceber, tirar a cabeça das fezes, assim, tirar o corpo inteiro, que é o que esse programa faz. Chacoalha as pessoas a pensar em questões que vocês nunca tinham pensado. Vamos voltar a essa questão, né? Da sedução do mal. A gente pegou aqui um exemplo cabal, infalível, né? Sim. Que tá todo mundo, inclusive, conectado aqui, que é o celular. Então, extremamente sedutor, facilita a nossa vida, facilidade, delicinha total, conexão, tem tudo a qualquer momento, o tempo todo. Uma ansiedade enlouquecida. Prazeres infinitos, não é verdade? Joguinhos. Então tá aqui, isso aqui tá personificado. Mas... Esta é uma coisa, é uma compactuação voluntária, porque o indivíduo vai atrás disso, porque ele é movido pela sedução. Até se você for ver, por exemplo, no livro de Kardec, Livro dos Espíritos, um dos capítulos da obsessão é através da fascinação. Então, primeira coisa, só você ler Livro dos Espíritos de Kardec. O primeiro nível da obsessão é a fascinação. Se encontrou fascinado por algo, tenha certeza que você está obsedado. Fechando o capítulo dos celulares. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui
curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.